Fala pessoal, eu sou a Sofia Fonseca e estamos começando mais um episódio do VersaCast, o podcast do Versa Pré-Vestibulares. Seguimos a nossa saga nas análises das obras do PAS 3, estamos no período musical. Nosso convidado de hoje é o professor Tiago Francis. A obra de hoje é Sagração da Primavera. Bem-vindo, Tiago. Muito obrigado e vamos falar um pouquinho sobre ritual. Ritual Importante. de morte, de consagração e sagração. Terceiro ano do PAS é o ano em que é falado sobre a música moderna e música contemporânea. E qual a influência desses movimentos na história da arte, da literatura, na história da humana, e influenciou no comportamento artístico e na composição de alguns compositores que influenciaram até na nossa música, na música brasileira, que andou durante o século Às vezes a gente XX e afasta século muito, XXI. né, a música contemporânea da nossa realidade, a música clássica também da nossa realidade, não é bem assim. Pelo fato da gente ter um certo preconceito à música de orquestra, de música orquestral, não vou falar música erudita e nem música clássica, porque a gente está tendo um pouquinho de preconceito, de separação, mas a música orquestral, de como os compositores eles se expressavam através do que eles tinham na frente deles, quais os instrumentos que eles tinham na frente deles, numa época que não existia energia elétrica, na época que não existia todo esse aparato que nós estamos vivendo aqui, né? E a música popular era aquela, o que as pessoas buscavam de diversão, de Era o entretenimento, né? Ir aos teatros e buscar informação, buscar críticas através desses compositores que estavam antenados com o que estava acontecendo no mundo. E não é diferente desse compositor específico chamado Igor Stravinsky. Normalmente a gente já ouviu falar dele, né? Sim, sim. Ele já é mais conhecido. Exato, Stravinsky já é um nome, porque ele é um nome conhecido e ele foi importante nessa divisão dos períodos que vinham antes dele na música, né? Então, quando a gente fala em período musical, história da música, nós dividimos em etapas, assim como a literatura, né? Período renascentista, antes do Renascimento a gente tem o período da Idade Média, depois do Renascimento vem o período barroco, depois vem o clássico, depois vem o romântico. Essa divisão na música também é clara, né? É bem clara, e os compositores eles obedeceram essa ordem bem detalhada. E nós temos pós o romântico, você tem o período impressionista, que, né, Van Gogh e tudo mais, e aí logo em seguida você tem o modernismo, porque o modernismo nasce sob a influência do impressionismo, lá na virada do século XVIII para o século XIX, não, XIX para o século XX, né? Começa essa divisão. E Stravinsky, ele obedeceu essa ordem e quis trazer elementos musicais para poder se encaixar nesse novo período. Então já tem aí um ponto muito importante para o nosso estudante grifar ali na análise, né? E por que a música dele causou um frisson, causou um incômodo, causou escândalo às pessoas que a plateia que foi ouvir a sua obra. Pessoas que estavam acostumadas com óperas, acostumadas com Beethoven, com o período romântico de Brahms, de outros compositores que têm uma mensagem bonita, melodiosa, aquela coisa que combina, que agrada os nossos ouvidos. Stravinsky traz uma outra pegada musical e rítmica. Ele quebra um pouco dos paradigmas Ele esperados. Ele quebra muito, porque a obra em questão que vamos falar, da Sagração da Primavera, quando teve a sua estreia em Paris, a plateia que foi assistir estava dividida. Metade dos críticos, os conservadores, os parnasianos, né? Essa expressão é muito importante dizer, o que ainda guardavam, né, e protegiam a tradição musical, e tinha os modernos, aqueles que queriam ver que acharam positiva a mudança. A mudança e que queria ver o teatro pegar fogo, literalmente. Então, enquanto Stravinsky tocava, a música dele foi a estreia, né, em Paris, ele foi vaiado e foi ovacionado ao mesmo tempo.
né? Por causa dessa crítica. Uma quebra de paradigma Uma muito quebra de grande. paradigma. E isso, gente, música clássica é chata. Não, a gente tem que entender o contexto Ela é muito densa e histórico. complexa. Exato. Nada de diferente das músicas populares que estamos ouvindo aqui. Uhum. Enquanto nós temos músicos hoje, por exemplo, Chico Buarque, que foi ovacionado e vaiado, a gente Temos o o mesmo mesmo acontecendo com comportamento com Stravinsky. Stravinsky lá atrás. Então, assim, Stravinsky, ele nasceu na Rússia, em São Petersburgo, em 1882. Olha, é interessante a gente entender esse período. E morreu em Nova York, em 1971. Por que ele, russo, foi morar em Nova York? Né? Porque ele pega um período muito crítico na história da Europa. Né? Ele pega uma Primeira Guerra... Ele estava muito jovem quando começou a Revolução Russa. Revolução Russa, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, e ele era um músico crítico ao sistema político, até mesmo da União Soviética. Uhum. Então ele foi viver num país livre, vamos assim dizer, né? Hoje essa questão da liberdade nos Estados Unidos é muito questionável, né? Olha só, tá mudando aí, né? Isso, inclusive, pode ser uma questão de atualidades na prova, né? Esse aspecto do que levou o Stravinsky a ir para Nova York na questão da liberdade de expressão, hoje não levaria mais. Porque esses músicos, eles criticam o sistema, eles criticam aquilo que o incomoda, e incomoda as grandes massas, né? Então, ele, hoje, poderia dizer que ele seria extraditado? Ele poderia ser expulso dos Estados Unidos? É uma boa hipótese, né? Né? Nunca saberemos. Cara, eu parei aqui para pensar, mas sim, eu acredito que sim. Porque ele poderia provável. escrever algo contra... Porque a crítica que se faz, os artistas que fazem críticas contundentes são perseguidos pelos governos. Ele foi perseguido lá na Na Rússia, época na que época esteve. que ele esteve, saiu do seu país, da sua cidade, foi morar num país livre, né? Enfim, essa aí é uma coisinha que a gente pode puxar, uma linha, né, de raciocínio. Puxando essa epifania. Exato. E assim, ele foi encomendado a ele 3 grandes obras, ou seja, 3 balés russos. Lembrando, Sagração da Primavera é um balé, não é uma ópera. Eu já vi uma questão dessa de um pai comentando. Olha, importante então, mais uma anotação importante. Um item, não é ópera, tá? Ópera tem voz, tem cenário, tem cantores, tem diálogo. Gente, esse é o tipo de item que o podcast te salva, assistir a obra te salva. Então, assim, vá atrás de fazer a análise contundente das obras do Paz, né? Exato. É o que a prova espera de você. E por causa de um trechinho, você acaba errando. Então, essa não obra pode ser um item perdido. Não pode. E ela pode dar a sua aprovação no curso que você pretende entrar. Né? Então, assim, é um balé russo, junto com os outros que temos o Pássaro de Fogo, Petrushka e Sagração da Primavera é a última. Essa foi a que mais causou tumulto na sua estreia devido à sua natureza vanguardista. Que ele quebra paradigmas, ele coloca instrumentos musicais que, se você pegar a instrumentação que ele coloca, é uma coisa gigantesca. É uma orquestra que você coloca 100 músicos no palco brincando. Então, você tem aqui uma aula de orquestra sinfônica moderna. Né? A orquestra pedida são 3 flautas transversais, que são flautas que nós chamamos de instrumentos de madeira, mas na verdade é metal, né? Mas ela sai ali, né? Da classificação, ela fica na madeira. Na classificação organológica, ela é madeira, porém o material que é construído é metal. E esse tipo de coisa a prova gosta também gosta, de cobrar. Sim, gente. Eles podem comentar. É na hora que o aluno não presta atenção, mas é o item que a prova vai cobrar. Pega. Exato. Então, por exemplo, a orquestra, ela é dividida em famílias. As famílias das madeiras, dos metais, das cordas e percussão. Então, as cordas são chamadas de cordofônicos. E ali está resumida em violinos, violoncelos, violas, que parecem um violino, só que um pouquinho maior, contrabaixos. E esses são os friccionados. Além das cordas, temos a harpa, que é dedilhado, né? Dedilhado. E também temos piano, que é um instrumento... Que é de corda, né? De corda, tem que lembrar disso. Exato, é corda, porque lá dentro tem corda esticada, porém é uma corda de teclas e percussiva.
que lá dentro tem Uhum. um instrumento que É um bate, martelinho, um né? martelinho de cortiça que bate na corda. Então, esse é o grupo das cordas. Temos o grupo das madeiras, que são as flautas transversais, é, clarineta, oboé, fagote. São 4 instrumentos. Que aqui, o nosso querido Stravinsky, ele coloca todas as versões dos instrumentos de madeira. Flauta, flautim, flauta contralto, significa que é uma flauta transversal, porém ela é grande, ela é mais grave. Aqui temos 4 oboés, sendo que alternados para 2 corne inglês. Corne inglês é da família dos oboés, só que é um Então, instrumento um dentro das pouco variações, maior, ele vai explorando tudo, tudo né? que tinha possível ao alcance dele. 3 clarinetes, sendo que um para clarone. Um clarone é um clarinete grave, um som grave. Um clarone baixo. 4 fagotes e tem um contrafagote, ou seja, da normalidade de uma orquestra romântica, ele junta mais É muito instrumentos mais extenso, complexo. complexo de sonoridade. É porque ele quer trazer essa sonoridade para o balé. Uhum. Temos um contrafagote, tem 8 trompas. Caramba, 8. 8 trompas. A trompa por si só já é um instrumento Já é muito muito. pesado. E que traz muita força no som, Exato. né? Traz muita força e fica ainda mais forte com elas sendo representadas. E tem a tal das tubas wagnerianas, que parece um pouquinho de trompa, porém mais graves. Uhum. Tem 5 trompetes, 3 trombones, 2 tubas, tímpanos, 2 tímpanos, 2 conjuntos de tímpanos, uma vasta percussão, uma coisa de louco, porque a música Uma coisa contemporânea, a muito música intensa, moderna né? precisa trabalhar o som urbano. Uhum. E o som urbano é o som da natureza moderna, que você tem a Revolução Francesa, que resultou na Revolução Industrial, e o som da Aham. indústria, a batida do ponto, a buzina, né, a sirene avisando que o trabalhador tem que ir embora. Então, esses sons urbanos entram na música Interessante, do é. compositor. Então, para ilustrar esse som da natureza moderna, o compositor colocou instrumentos de percussão do mais variado, ou seja, ferro, pau, coisas que nos lembra sirene. Então ele coloca. Não tem sirene aqui na Sagração da Primavera, mas tem compositores que colocam esses instrumentos fora do Uhum. comum. Aí nós temos todos os instrumentos de corda que eu falei para vocês. Ou seja, se você for olhar o vídeo da Sagração da É, por Primavera, favor, olhe, né? é bom, tá no YouTube, tá lá, Sagração da Primavera. Assista a parte musical, orquestra, depois você Depois vê vê o o balé. balé, para você entender. Bom, o que significa a Sagração da Primavera? É uma história em que Stravinsky queria fazer uma obra que falasse os primórdios da civilização, como os Uhum. povos se organizavam, né? A primavera tem esse sentido, né? De surgimento, Em renascimento, renascimento. recomeço. Mas alguém tem que morrer para que algo surja, Justo. né? E se você for nos povos originários aqui no Brasil, ou até nas Américas, né? Inca, Maia, nós temos esses povos indígenas ou povos originários que tinha essa prática de que e até um certo orgulho de quem era escolhido para ser sacrificado Uhum. ao Deus. Uhum. Então eles viam a morte como algo, se eu vou ser sacrificado ao Deus que eu creio, então Estou a cumprindo um honra papel. é um papel que, opa, eu vou encontrar com meu Deus. Então, para encontrar com esse meu Deus, eu tenho que passar pela morte. Então, é um privilégio dele ser sacrificado. Então, aqui na história, uma tribo estava tendo dificuldades de plantio, então resolve fazer uma oferenda a Deus da primavera. Essa oferenda consiste em um sacrifício oferecido pelos velhos sábios. Uhum. As virgens da aldeia iriam dançar. E aquela que caísse 3 vezes no meio dessa dança, ela seria a eleita para dançar até a morte em forma de Olha sacrifício só. ao deus da primavera. Então, o balé geralmente o resumo da obra, dá mais ou menos 33 minutos. O resumo da obra é isso. É uma dança. É uma dança constante
que você é separada em atos, né? Não para, né? Na música não para, como a ópera para em atos. Mas se a gente for dividir a obra, tem esses acontecimentos, né? Da dança, da Uhum. escolha de quem vai ser oferecida, da virgem que vai ser Essa história vai oferecida. sendo contada Vai dentro ser... da música. Exato. E o balé vai Como símbolo, interpretar né? como Uhum. símbolo. Então, a primeira parte da celebração da primavera é chamada de adoração da terra. Já começa com a primeira parte, super conhecida, é o solo do instrumento chamado fagote. Uhum. Então pode cair na prova. O fagote é um instrumento de sopro da família das madeiras e ele tem um solo muito envolvente, sedutor, fazendo essa alusão à dança da terra, né? E ele é tocado estranhamente nas notas mais agudas, Já fora provoca um estranhamento no sonoro, né? sonoro, porque infelizmente o fagote ele não era um instrumento muito utilizado dentro da Uhum. orquestra como instrumento solista. Entendi. Ele compunha A parte junto com harmônica outros. com os outros. Então, os compositores modernos, eles gostavam de aproveitar os instrumentos que eram esquecidos para dar a ele protagonismo, para dar Uhum. a ele solos. E o fagote vem com um solo muito envolvente que fura a orquestra, aquele mundaréu de instrumentos, e você encontra um instrumento no meio tendo voz. Então ele já Que começa legal. com um solinho, uma coisa assim. Muito É marcante. marcante. Então, esse é o sonho de todo fagotista Ter esse solar, palco. tocar esse solo. E até provas de orquestra, que quando o Ai, que músico legal. se, né, candidata a fazer a prova para entrar, tem alguns trechos de obras, de orquestrais, que o músico tem que tocar. Então, essa obra É um dos é um dos trechos. trechos exigidos Uhum. para a entrada. E aí, enfim, a música começa a crescer, crescer com outros instrumentos de sopro, começa a entrar com cordas e ela vai crescendo, é, contando a história. Então, essas notas estão fora da alçada do alcance do fagotista. Uhum. Ou seja, ele tem que ser muito bom para tocar essa música, porque vai fora da Da zona de capacidade, conforto da do zona de instrumento, conforto do né? instrumento. Exato. Então a gente vê que só foi possível, né, os fagotistas de hoje conseguirem, porque teve alguém que sofreu lá atrás para Exato. desenvolver essa técnica. Posso dizer que os músicos, os compositores do período moderno, eles fizeram algo para desafiar o instrumentista, o cantor, de sair da zona de Aham. conforto. Então ele pensa, se o fagote pode tocar até aqui, por que não ir um pouquinho É uma além? ousadia, né, Ousadia exigir do do músico, do instrumento, o instrumentista. instrumento. Então, os instrumentistas, quando tocaram essa obra pela primeira vez na estreia, há relatos que todos sofreram. Sofreram com concentração, com É técnica, uma exigência física física. muito grande. Exato, isso para nós, dentro da fisiologia, é algo que na época era impensado, né? Impensável. E hoje você pode tocar Uhum. com mais tranquilidade, né, técnica, porque os instrumentos foram adaptados, tiveram Teve um o desenvolvimento. desenvolvimento técnico, né, no próprio instrumento e também no instrumentista, né? Mas é o desafio de muitos músicos quando Uhum. se deparam com essa obra, principalmente os fagotistas, todos, assim dizer. Mas o fagotista porque ele é o primeiro instrumento da obra que inicia a obra. E inicia de uma maneira disruptiva, né, para o próprio instrumento. Exato, porque antigamente o fagote ele era tido como um coadjuvante e agora ele é o solista. E os Uhum. instrumentos do período moderno, os compositores gostam de usar esses instrumentos que eram de segunda voz Uhum. e torná-los em primeira voz, né? Então, opa, aquela orquestra de cento e poucos músicos De aparece aquele, de repente, repente entra com uma melodia conhecida e furando toda a orquestra, e outros aham. vão entrando, vão compondo a obra, né? Então, assim, Stravinsky, na sua obra A Sagração da Primavera, divide em duas partes. E dentro dessas duas partes, há as subpartes, né? E que temos, que é interessante você observar como a música ela se desenvolve, contando a história junto com a coreografia.
Lembrando você que essa obra não é uma ópera, e sim um balé. Então, qual é a A capacidade? coreografia conta. Tem que contar a história, ela tem que dançar como se estivesse falando o que está acontecendo na orquestra, tá certo? Então, essa primeira parte que nós chamamos de adoração da terra, e a segunda parte é a parte do sacrifício, porque a obra, como eu já falei rapidamente, é um momento que a primavera, eles estão tendo problemas na colheita, no plantio, então eles têm que fazer um sacrifício humano e oferecer esse sacrifício ao Deus da primavera para que tenha uma boa colheita e, enfim. Então, vamos falar de um sacrifício cultural, de É separado da nossa separado visão da da nossa visão cultura. de morte, né? E que o personagem da obra, ela se sente lisonjeada e honrada por ter Em cumprir esse sido papel. em cumprir esse papel de salvar a sua família, salvar seus amigos e saber que ela vai encontrar o Deus que ela adora. Mas para encontrar seu Deus, ela tem que passar por um sacrifício. Então ela não vê esse sacrifício como uma Como coisa negativa. isso, como algo Ah, pejorativo. pejorativo Pelo contrário, é uma honra, é uma glória. Uma glória para poder salvar a história dela, né? Então, o começo tem essa introdução do fagote, e aí tem partes que os outros instrumentos vão entrando, crescendo e dando significado à história. Depois, dentro dessa primeira parte, temos a augúrios da primavera, a dança dos adolescentes, ou seja, aqueles adolescentes vão dançar, e aquele que se entrar em exaustão e cair, ele começa a ser mirado. Opa, aquele ali caiu a primeira vez. Se ele cair mais duas, ele vai ser o escolhido. Começa a seleção, né? Começa a seleção natural, vamos assim dizer. Depois tem o jogo de captura, o momento que os jovens fazem a captura das jovens virgens que serão selecionadas, a que estão caindo. Depois tem a dança da roda da primavera, depois os jogos de tribos rivais, procissão dos sábios, é o momento que os sábios entram lá no minuto 13, em que é ele que vai fazer a bênção da terra, é ele que vai mostrar a sabedoria, é ele que vai oferecer o sacrifício para o Deus, tal. E a dança dos sábios é representada pelos instrumentos mais graves da orquestra. Está relacionado à pessoa antiga, relacionada à sabedoria, aquele que fala grave, que fala, né, o Deus, quando fala em Deus, a gente pensa nesse som grave. Então, os instrumentos graves da orquestra, como o fagote, novamente. O fagote iniciou... Em outro aspecto, em outro aspecto, em uma outra figura, mais de sábio, né? E depois tem a procissão dos sábios, em que os sábios, homens velhos, dessa hierarquia, né? Entra com sons mais graves, como as tubas e trombones, entrando com as trompas mais graves, chamadas tubas de Wagner. É um clima tenso, forte, polirrítmico, onde há vários ritmos batendo um contra os outros. Intensidade muito grande. Porque entrou a sabedoria nessa história, né? E depois tem a dança da terra, em que o momento em que as jovens estão dançando freneticamente e o momento em que essa menina vai ser escolhida para o sacrifício. E aí entramos para a segunda parte da obra, que é o sacrifício. Temos a introdução lá no minuto 16, por ali, e aí começa a escolha daquela que cair vai ser a sacrificada. Aquela que é eleita, aquela que caiu, ela vai ser glorificada. Ela não vai sentir pena, não vai sentir dó. Pelo contrário, né? Ela vai, glorificação. Então, nessa parte, é uma dança de glorificação da eleita, né? A evocação dos ancestrais, depois ritual dos ancestrais e a dança do sacrifício encerrando a obra. Que é uma dança que aquela mulher foi escolhida, aquela virgem foi escolhida, e ela tem que dançar até a morte. Ou seja, ela cai 3 vezes, ela é escolhida, e depois ela, já cansada, exausta, ela tem que dançar mais um pouco até ela morrer. Então a virgem dança até a morte na frente dos velhos sábios.
E é uma dança intensa. A orquestração é magnífica e brutal. É o momento em que a orquestra toda está tocando. Não tem mais instrumentos eleitos, mas é todo mundo tocando ao mesmo tempo. Passando a E sensação de poder e intensidade mesmo, que né? está Que é a da caminhando para o dança. fim. E aí, quando tem esse êxtase, há uma pausa súbita, que é o último acorde. E a dança para junto com esse acorde, que é o momento que ela Representando a cai. morte. Ela cai. A Virgem cai e as luzes do palco se apagam, ou seja, tudo combinado, ensaiado para mostrar que a música acabou, que houve o sacrifício e aquela Virgem cumpriu seu papel naquela comunidade, naquela tribo. E aí entramos nas questões interessantes. Ela foi estreada em 1913, 29 de maio de 1913, em Paris. A plateia era formada por dois públicos, os ricos, que defendiam os bons costumes, a música parnasiana, a música romântica, e os revolucionários. Então, Stravinsky foi vaiado e, ao mesmo tempo, ovacionado. Isso em Paris. A segunda estreia, que já foi em Londres, ele foi totalmente ovacionado. Já teve uma aceitação melhor dessa quebra de paradigma que ele representou, né? Exato. E esse balé foi coreografado por Nijinsky. Também era outro russo, mas a prova do Paz tá cobrando a coreografia da Pina Bausch, Pina né? Bausch, a nossa da questão, né? Pina Bausch foi uma alemã e ela orquestrou a sua obra, ela coreografou essa obra em 1973, acho que 71, 73, se não me engano. E ela quebrou, assim como todas as frentes artísticas quebravam o belo, mas o belo formado pela rigidez. Então ela quebrou o balé clássico para a dança contemporânea. Então, o balé clássico, a mulher que coloca o salto, não o salto, a ponta do pé, a sapatilha na ponta do pé, mas como a música é da primavera, uma dança tribal, uma dança com o pé no chão, ela botou o pé no chão. Ela não colocou roupas específicas de uma tribo específica, falando que é uma dança tribal, não. Porque antes de você caracterizar alguém com uma tribo específica, como Nijinsky fez lá em 1913, ela olha o ser humano como ser humano. Então, a roupa, né, a vestimenta que ela utilizou foi a cor da pele. Então, se você olhar, se observar a coreografia, as dançarinas e os dançarinos têm uma vestimenta simples, mas com a cor de pele. É mais voltado pro aspecto cru, né? O ser humano puro. Exato, puro, sem colocar vestimenta de uma tribo específica. Não é isso que ela quer. E o palco coberto de terra. Representando a primavera, a natureza, a natureza, do homem estar em contato com essa natureza. Então, a sujeira, a dança, que acompanha toda a evolução da música, o dançarino tem que interagir com aquela terra. Todos são iguais diante a cor da vestimenta, mas aquela eleita a ser sacrificada, ela aparece no segundo momento com um detalhe vermelho, como se fosse o sangue. Ela já se destaca. Se destaca aquela que vai ser eleita à morte, ao sacrifício, e que no final ela vai ser focado nela até o final da música, onde ela cai morta e a música cessa naquele momento. Então, Pina Bausch foi uma das coreógrafas alemãs, da Alemanha. Ela morreu em 2009, aos 68 anos, morreu nova. Nossa, morreu nova. Ela contribuiu e muito para a modernização da dança. E tá muito próximo de nós, né? Tá muito próximo, não é aquela música que foi... Não foi uma coreografia Nijinsky, de 1970. De 70, de agora, né? Talvez a sua avó, sua mãe, dependendo de que época ela nasceu, deve ter visto, né? E Pina Bausch também ela contribuiu para alguns filmes. Um dos filmes do Almodóvar. Assista o filme para você ver a coreografia, né? A interação entre o masculino e o feminino de Fale com ela, onde ela aparece em uma dança,
né, no próprio filme. Ela Então, mesma aparece, ela né? aparece no filme, Então, gente, o que eu tenho a dizer para vocês na questão musical é entender que o período moderno traz todos esses elementos de quebra de paradigma, E teve a quebra de paradigma do Stravinsky e da Pina Bausch, né? Exato. Ela contribuiu para a dança, ele contribuiu para a evolução da música. E o que tem a ver com o Brasil? O modernismo chega no Brasil também, através de um compositor que eu não, né, é bom a gente falar, do Villa-Lobos, e ele participou da Semana de Arte Moderna, lá em 22, em São Paulo. Então, essa contextualização do Stravinsky, lá em 1913, né, traz para a Semana de Arte Moderna de 22 aqui. Exato. E da mesma forma que Stravinsky foi vaiado lá em Villa-Lobos Paris, foi, né? Villa-Lobos E todos os os outros modernistas participantes daquela noite da Semana de Arte Moderna também foram vaiados pelos que ainda protegiam que era arte de verdade e a arte revolucionária. Revolucionária. Então, assim, tudo que era quebra tinha um estranhamento, né, da população que não estava acostumada com essa nova sonoridade, com essa nova desenho artístico, como assim dizer, né? Então, entendam isso, os instrumentos principais que compõem a obra, a importância de Stravinsky. São muitas camadas, São muitas né, nessa camadas. obra. É isso, gente. Estudem com carinho, gente. Vejam a análise desse podcast, assistam a obra com calma, façam anotações pertinentes enquanto ouve o podcast, enquanto assiste a obra, para você poder tirar o máximo proveito disso. Tem muitos campos que podem ser cobrados aqui, né? Não só na música, no teatro, na fisiologia humana, na literatura, na parte artística, né? Das escolas literárias de artes visuais. Então tem muita coisa para estudar. Obrigada, Thiago, por mais uma análise. E até uma próxima. Até o próximo episódio, pessoal.